Só aí, Haroldo Santos aqui, dia zero, um projeto chamado Lendo a Bíblia Inteira como se fosse a primeira vez. Que isso! Sejam muito bem-vindos, Haroldo Santos falando. Dia zero, eu queria me apresentar o porquê que o projeto surgiu, dar algumas orientações práticas aqui, para que você tenha a melhor experiência possível, tá? Então vamos lá, cronologicamente falando. Quem eu sou? Meu nome é Haroldo Santos, eu sou esposo da Letícia César, atualmente pai da Joana, que tem 6 meses. Acredito que virão mais por aí, mas por enquanto é isso. Sou do Rio de Janeiro, nasci lá, minha vida inteira foi lá. Me formei na Força Aérea, entrei na Escola de Sargentos de Aeronáutica em 2016. Fiquei na Força Aérea durante 10 anos, depois dos 2 anos de internato em São Paulo. Voltei para o Rio de Janeiro e fiquei lá minha vida inteira praticamente, até 2020, janeiro de 2025, quando a gente veio para Curitiba, que é onde a gente mora atualmente. Na verdade, hoje, agora, nesse vídeo, eu moro numa cidade chamada Almirante Tamandaré, do ladinho de Curitiba, tá? Então, esse sou eu. Vou fazer 30 anos de idade daqui a 8 dias, dia 25 de janeiro. E é isso. Esse sou eu. Muito curioso, gosto muito de ler. E esse projeto aqui surgiu basicamente porque eu sei que tem pessoas como você que olha o que a gente hoje chama de igreja, olha o que a gente chama hoje de pastor e tal, e essa coisa assim meio religiosa, e tem o nome de Jesus no meio, e de Deus, e tem tal de Bíblia, né? E aí fica assim, é ou não é? Qual foi? O que está acontecendo? Qual é a parada, né? São dúvidas que surgem. E aí eu lembro que no meu período de conversão, não lembro agora, não sei se foi em 2019, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, eu lembro que eu me desafiei em determinado momento a ler a Bíblia inteira sem a ajuda de ninguém. Por quê? Eu tinha entendido que isso daqui não era um livro qualquer, não era um amontoado de palavras, eu de alguma forma sobrenatural, eu entendi que aqui teriam as respostas que o meu íntimo precisava, sabe? E aqui já vai, talvez, a primeira chavezinha, o primeiro pilar. Todo mundo precisa de Deus, nós fomos formados por Ele. E quando a gente sai desse relacionamento, sai dessa proximidade, sai dessa conexão, a gente está morto. Mas como assim, Haroldo? A gente está morto, né? Tá todo mundo andando, respirando e tal. Como assim tá morto? Então, papo para outra hora. Mas enfim, aqui estão as respostas que você precisa. Aqui está o jeito de Deus falar com as pessoas. E conhecendo a Bíblia, você conhece o próprio Deus, conhece o próprio Jesus. E nisso a sua vida e seu interior é transformado e renovado, né? Então, nesse meu primeiro ano de leitura, lá em 2019, 2020, apesar de eu ter ganhado uma Bíblia de estudos da minha esposa, que inclusive exatamente essa daqui, tem um estudo embaixo explicando o que significa cada versículo, cada palavra, mas eu optei por não. Não quero ler o estudo, quero ter a minha experiência do zero aqui. Do zero. No início eu tinha 23, 22 para 24 anos, não sei. Enfim. Ou seja, eu já era um adulto, eu já era formado, eu já tinha um emprego, já fazia minhas coisas, né? Quando eu tive o contato com a Bíblia a primeira vez. E isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu não consigo dizer quem eu era antes, quem eu era depois. Com o passar do tempo, vocês vão conhecendo aqui. Mas, fato é, isso daqui não é um livro comum, tá, gente? Isso daqui foi um livro escrito numa duração de mais ou menos 1800 anos. São cerca de 40 autores, mais de 60 livros. Inclusive, o significado do termo Bíblia é exatamente isso, é um compilado de livros. São vários textos escritos por várias pessoas diferentes, em momentos diferentes, mas que, de alguma forma sobrenatural, são totalmente coesos, totalmente históricos. Então a Bíblia tem comprovação histórica. Isso não foi inventado, não é um conto, não é folclore, isso daqui é história, né? E é sobrenatural, porque é um livro
que você não pode ler sozinho, você precisa estar na presença do autor para ele te explicar, para que a gente não fique nas nossas próprias interpretações. O que tem de briga por aí, de igreja com igreja, é briga de interpretação. Eu acredito nisso, você naquilo, quem está certo, quem está errado. A Bíblia não é sobre isso, gente. A Bíblia é sobre conhecer o próprio Criador de um jeito que ele quis se revelar. Ponto. Então, lendo a Bíblia, você conhece o próprio Deus, tá? A Bíblia é um livro totalmente confiável que você precisa, e essa vai ser a nossa jornada, ler junto com o autor dela, senão vai dar ruim, tá? Então é isso. Meu nome é Garoto Santos, isso é a Bíblia. E o que é o projeto de fato, né? O projeto nasceu justamente por isso. Porque eu sei que tem pessoas que pensam, poxa, muito complicado, a tradução é difícil, mas é muito grande, tem várias objeções, digamos assim, mas que fica com a pulga atrás da orelha. Como é que pode esse ser o livro mais vendido, mais reproduzido na face da Terra, mas tão poucas pessoas leram? Isso é uma loucura, fala a verdade, isso é uma loucura. E, cara, eu confesso pra você que, fora todo o contexto aqui espiritual, religioso, por aí vai, tirando tudo isso, se fosse lido como um livro qualquer, já seria ótimo. Porque, cara, tem picuinha, tem intriga, tem morte, tem traição, tem revelação, tem coisa boa, tem coisa ruim, tem estupro, tem casamento, cara, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Então a história pela história é envolvente e com o passar do tempo a gente vai sendo mais familiarizado. Mas um negócio muito legal de ser falado é que ela vai ser lida por mim aqui, né? A gente vai compartilhando isso daí, como se a gente não soubesse da história. Como se a gente morasse num lugar de tão distante, sem vizinho, sem parente, sem internet, sem nada, alguém chega e dá pra gente assim, ó, toma aqui, leia, isso daqui é verdade. E aí, ou seja, Jesus, quem é Jesus? Tipo, Gênesis, não fala de Jesus. Juízes, não. E Jesus vai surgir lá no Novo Testamento, termos como fé e tal. Quando é que surge a fé? A primeira menção da palavra fé. O que estava querendo dizer ali no contexto? Então, o desafio, o meu desafio aqui, vai ser tratar com vocês de forma cronológica e organizada só com o que a gente sabe dos encontros passados. Então, quando eu estiver lendo Gênesis 10, eu não vou falar de uma coisa que está escrito em Mateus, que está escrito em Apocalipse. Não, isso dali a gente não sabe ainda. Entendeu a experiência? A gente não sabe ainda. A gente vai tratar com aquilo que a gente leu, com o que se passou, ou seja, 10 capítulos para trás. Esse é o desafio. Tenho certeza que você vai se amarrar na experiência. Pode ser algo para você fazer também em início de ciclo, início de ano. Cara, quero ler a Bíblia inteira em um ano. Faz. Isso daqui funciona também para as pessoas que são curiosas e simplesmente querem saber. Tá aqui, vem que vem. Isso daqui é um momento para pessoas que querem dar um basta, sabe? Tipo, ó, não quero saber de Jesus pelo que os outros dizem. Não quero saber de Deus pelo que os outros dizem. Eu quero ver. Eu quero ver com meus próprios olhos o que acontece e como ele é revelado e o que é isso de fato, né? Então, esquece Netflix, filho. Esquece Netflix, porque aqui vai ser muito melhor, 30 milhões de vezes melhor, porque são vários capítulos, são vários episódios que você vai se surpreender de fato. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Então, dia 0, essa é a explicação, quem eu sou, o que é a Bíblia, o que é o projeto. Usem a tradução Arque Almeida Revista e Corrigida, porque ela é mais clássica e mais poética, vai ser melhor para a nossa experiência aqui. Apesar de terem palavras mais difíceis, tem problema, né? Daqui a pouco a gente pega um dicionáriozinho, joga no Google e entender o texto, tá? Mas é uma linguagem mais poética, mais bonita, e vai fazer mais sentido com essa experiência que a gente tem de descoberta de Bíblia aqui, tá? Então, é isso. Meu nome é Haroldo Santos, seja bem-vindo ao Frutiferamente e vamos lá começar o projeto de como... Quer dizer, o projeto de como não? O projeto de lendo a Bíblia inteira em um ano como se fosse a primeira vez. Valeu? Manda pro seu amigo. Abraço.